Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do ano, o primeiro episódio do JesusCast, da lição Tim. E é a primeira lição desse trimestre, né? O título é Era uma Vez, que vai falar um pouco sobre como o pecado entrou no nosso mundo e também sobre o mundo que Deus criou pra gente, né? O verso-chave se encontra em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, e diz assim: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão foi lançado na terra com seus anjos. E, bom, é sobre isso que a gente vai falar agora, e antes de a gente começar a discutir sobre isso, eu vou apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Renata Gondim. Oi, pessoal. Diego Reis. E aí, pessoal? Gabriel Fernandes. Oi. Guilherme Lage. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E a nossa convidada especial, na verdade, nova integrante, né, do podcast aqui, se chama Maria Isabel. Ela é da Base Lobos, de lá de Porto Seguro. Se apresenta aí, Isabel. Oi, meu nome é Maria Isabel, sou da Base Lobos, do Distrito Central de Porto Seguro. E quem está falando aqui com vocês é o Lucas Adriano. Então, pessoal, essa lição é o começo de tudo de novo, né? Porque a gente sabe que a lição dos adolescentes tem um ciclo de 4 anos e esse vai começar o ciclo de novo. E a gente sabe que antes da Terra ser criada, Deus e os anjos viviam em perfeita harmonia no céu, até que o orgulho e a inveja se manifestaram em Lúcifer, um dos anjos que era mais magnífico. Deus, então, deu muitas chances para que ele se arrependesse, mas ele não cedeu. Ele estava com inveja de Jesus, né, o Filho de Deus, porque como Criador, Jesus tinha atribuições que ninguém mais tinha. Com o tempo, houve uma guerra no céu e Lúcifer foi expulso. Ao invés de destruí-lo, Deus permitiu que o fruto do pecado amadurecesse com o tempo, para que todos vissem que as acusações do anjo rebelde eram falsas. Então, muitos hoje se questionam se o mundo teria sido melhor caso Deus tivesse lidado com Lúcifer de uma forma rápida e discreta. Ultimamente, a gente vê muitas histórias envolvendo vilãs e vilões aí, e que são recontadas em filmes e séries que apresentam a realidade de um antes e um depois, como forma de explicar e justificar a rebeldia do vilão. Diferente do que a Bíblia ensina, essas histórias de ficção dão a entender que o malvado age assim porque foi traído ou injustiçado. O público geral reage mostrando simpatia por eles e, consequentemente, se sentindo atraído pelo mal. Deus, no entanto, quer nos ensinar a verdadeira história do grande conflito que envolve toda a humanidade, para que sejamos capazes de fazer a escolha certa, permanecendo firmes ao lado de Jesus e da verdade bíblica. E eu quero fazer um parêntese aqui, falando desses filmes, né? Tem uma série na Netflix que chama Lúcifer. E Lúcifer... e ele, quando ele vai se apresentar, ele fala Lucifer Morningstar, né? Que é a estrela da manhã. E nessa série, a gente assistindo, a gente torce por ele. Ele ajuda a polícia, inclusive, Resolvendo casos criminais. E outra, além disso, ele fala que ele é Lúcifer e ninguém acredita. Até que em um determinado momento lá, algumas pessoas veem as asas e tudo, e por aí vai. Então a gente tem essa mania de botar o vilão como se fosse o mocinho da história. E na Bíblia a gente sabe que não foi assim. E agora eu quero fazer a primeira pergunta para vocês. Por que vocês acham que Deus decidiu criar o mundo e a humanidade quando o perigo iminente do pecado podia corromper os planos dele? Ou seja, Deus sabia que Lúcifer estava se enchendo de orgulho e que ele podia acabar com os planos ali de Deus, né, para criar a humanidade sem pecado. E mesmo assim, ele mandou Lúcifer, né, que virou Satanás, ele mandou Lúcifer para a terra, ele tentou Adão e Eva, conseguiu o que ele queria e está aí até hoje solto. Então eu queria saber de vocês, por que vocês acham que Deus escolheu criar o mundo mesmo assim?
Eu acredito que Deus decidiu criar a humanidade, apesar do perigo eminente do pecado poder corromper o plano dele, né? Eu acredito que tenha sido porque ele já estava com esse plano em mente há muito tempo. Só que acabou acontecendo que Lúcifer se rebelou, mas ele decidiu nos criar mesmo assim. Eu acho que ele criou o ser humano porque ele queria criar esse ser para ter a oportunidade de escolher viver ao lado dele ou não, né? Que aí entra a questão do livre-arbítrio também, que foi, eu acho que é até por causa do livre-arbítrio que ele não interrompeu esse plano. É o que eu acho mais conveniente, assim, porque ele sabe que eu creio que ele já sabia que todo ser humano ia pecar na vida, ia errar, que o mal ia ser muito grande na Terra, né? Então acho que é pela questão do livre-arbítrio. Penso que Deus queria fazer um recomeço de tudo o que havia acontecido. Fez os seres humanos para que fossem seus filhos e, além de tudo, seus amigos. O que eu acho muito bonito é que, mesmo tudo tendo acontecido, Lúcifer ter traído seu caminho, Deus continuou nos dando o livre-arbítrio, por amor. Bom, assim, eu acho que, acima de tudo, Deus queria criar a gente logo. E caso Lúcifer viesse a atrapalhar e causar danos a gente, que no caso foi o que aconteceu, ele já tinha um plano de salvação, que é a vinda de Cristo. Exatamente. Então, assim, e Ellen White fala isso, né? Ela fala assim, ó, se Lúcifer tivesse sido imediatamente destruído, alguns teriam servido a Deus pelo temor, em vez de fazerem isso por amor. E tá lá no livro que a gente acompanha com a lição. Os escolhidos. Ou seja, se Deus tivesse destruído Lúcifer, todos os anjos, todo mundo ia ficar olhando assim, falar assim, nossa, e ia ficar com medo, né? Porque se alguém fosse contra Deus, ele matava. Então ele deixou a humanidade para que a gente pudesse ver que ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, esta história da semana, da lição, ela apresenta um panorama geral de como surgiu o pecado e um vislumbre do mundo perfeito criado por Deus. Nosso verso-chave fala que teve uma guerra no céu e Satanás e seus anjos foram lançados à terra. Então, eu sei que vocês sabem aí. E como vocês imaginam essa guerra? Que fala que foi uma guerra no céu. Rapaz, eu imagino muito uma guerra mesmo, assim, de murro, faca. Acho que você faz um tiro para baixar. De faca não, mas disse que foi de Eu imagino que seja de espada. A Bíblia não fala isso, diz que foi uma guerra, ela mais fala um pouquinho mais, falando que foi guerra mesmo de os dois se pegarem ali, né, e os anjos tudo também no meio disso daí. E quando o pecado surgiu no céu, a primeira coisa que a gente acha, né, que ia falar assim, pronto, destrói Lúcifer que tá resolvido tudo, né? Mas não foi isso que Deus fez. Assim, também, como você disse, na batalha eles brigaram de verdade mesmo, e Lúcifer foi expulso do céu, tanto que tem um verso que, se eu não me engano, está em Lucas 10:17, que Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um raio. Exatamente. Então, assim, era a solução óbvia. Se ele pegasse e destruísse Lúcifer e acabar com o pecado e eliminar tudo, né? Só que Deus, ele foi analisando a fundo o problema do pecado e, tendo em vista que ele já tinha o desejo de nos criar, ele decidiu banir Lúcifer do céu e pôr em ação o plano, né, como Lucas falou aqui, o plano de trazer à existência o planeta Terra, e traçou todo um plano da salvação. E a gente vai entender isso, como isso aconteceu, através de alguns textos, né? O primeiro texto está lá em Isaías 14, de 12 a 14. Leia aí, Lucas. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia,
no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, aí ele já estava se orgulhando, dizendo que seria mais alto que o Altíssimo, né? E aquilo ali estava no coração deles. O segundo verso está em Apocalipse 12, de 7 a 9, que é o nosso verso-chave. O terceiro verso está em Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então, Deus nos criou aí, estava falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem dominaria tudo o que existe, né? E Gênesis 1:31 diz assim: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então aí Deus, depois que ele tinha feito tudo, ele passou tarde e manhã, foi o sexto dia. E Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui foi como o mundo foi criado. E a pergunta que eu faço a vocês aí: o que você acha que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus? E que aspectos vocês acham que Adão eram semelhantes a Deus? Fisicamente, emocionalmente, moralmente? Nós somos semelhantes a Deus ou somos exatamente igual a Ele? Qual é a diferença entre ser parecido e ser igual? Respondam aí. Se a gente for reparar na Bíblia, lá fala que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, certo? Quando ele fala a sua imagem, creio eu que ele se refere à aparência, né? E quando ele fala semelhança, eu acho que ele se refere à questão do emocional ou da questão moral, né? Acho que a diferença entre ser parecido e ser igual é que parecido você vai ter alguns aspectos, como o próprio nome diz, parecido, né, com aquilo que, enfim, que você quer ser igual, sei lá. E ser igual, você vai ser igual àquilo que você foi criado, né, ou enfim. Considero que seja em questão de caráter. Por exemplo, em seus atos. Adão e Eva tinham amor em seu coração, e com isso transmitiam em seus atos. Quando vemos em 1 João 4,8, nos diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu acho que era isso, sabe? Adão e Eva tinham praticamente o mesmo caráter que Deus. E acho que é isso que é ser imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que eles eram iguais a Deus em tudo, mas sim, eles tinham a liberdade de qual caminho escolher e seguir. E Deus mostrou o melhor caminho a eles. Eu acredito que nós somos fisicamente iguais a Deus, né? O nosso corpo é igual ao de Deus, digamos assim. E também no nosso caráter. Antes do pecado, o nosso caráter era igual ao de Deus, não é? Então eu imagino que seja assim, o que significa ser feito à imagem de Deus. Esses dias, né, ainda nessa semana, no domingo, logo no início, depois da virada do ano, tava eu, Gabriel e Diego, e a gente tava repassando a lição, e acho que também a gente tava fazendo um ano bíblico. E a gente chegou a essa questão, a gente pensou um pouco, a gente tava falando que, tipo assim, a gente não acha que a gente é totalmente, completamente fisicamente igual a Deus, mas sim de uma forma mais mental, como o Diego diz aí, mental. Na verdade é o jeito, né, que a gente, tipo assim, a gente ajuda as pessoas, né, a gente, tipo assim, a gente é semelhança de Deus nisso, ajudando, tipo assim,
Comparando essas coisas assim, na essência, no amor. No amor, exatamente, E na principalmente parte no amor. Na Fala. parte de quinta-feira aqui também fala que tá sublinhado que quando a gente está falando do significado de ser igual, está falando dos efeitos do caráter interno e das qualidades externas de Deus são evidentes nos seres humanos. Exatamente, é essa coisa aí do ajudar, do amor, do não julgar. E você vê que Deus com a gente, ele é tão misericordioso que a gente erra todos os dias, ele continua nos amando, né, exclusivamente, assim, a gente é um para ele, cada um aqui é exclusivo para ele. Então é nessa parte que a gente é semelhante a ele, né? E a outra pergunta, o que vocês acham que é importante no fato dos seres humanos terem sido criados à imagem de Deus? Você acha que as pessoas seriam diferentes hoje se entendesse melhor porque o pecado foi permitido? O que eu acho importante no fato dos seres humanos terem sido criados à imagem de Deus é que nós temos aquele livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós vamos fazer. Por exemplo, Adão e Eva. Vou usar um exemplo, né? Eles tinham a escolha. Deus não deixou que eles se prendessem a tipo, não, vocês não vão nem encostar na fruta. Porque eles seriam como bonequinhos, né? E não era isso que Deus queria. Então, ele tem o livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o bem, tanto fazer o mal, mas ele, por ser amoroso, misericordioso, bondoso e justo, ele prefere fazer o bem, o que é bom pra nós. E eu acho que as pessoas talvez seriam diferentes se entendessem melhor porque o pecado foi permitido. Não sei se elas teriam atitudes diferentes. Eu acredito que talvez. Sim, pois tendo o mesmo caráter que Deus, eles conheciam a Ele. Eles sabiam quem era o Pai e viam o caminho. Se todos soubessem o porquê de Deus ter permitido o pecado, acho que seria diferente, porque saberiam que o pecado que foi permitido era para que tivéssemos a salvação depois. Eu acho que é importante a gente ter sido criado à imagem de Deus é que mesmo a gente tendo pecado, né, tendo errado e tudo mais, a gente erra, né, ainda, é porque a gente ainda ficou com algumas características de Deus, né? Tipo, emocional, que a gente consegue sentir, a gente se sente triste, a gente se sente feliz. E a gente vê que até quando ainda não havia o mundo, seres humanos na Terra, né? Quando era Deus e os anjos, ele já conseguia, né, sentir esse tipo de coisa, tristeza ou felicidade. Eu acho que se as pessoas hoje sabessem o porquê de Deus ter permitido o pecado, eu acho que poderia mudar um pouco a forma delas verem a Bíblia, ver Deus, mas eu acho que isso não ia mudar muito a situação, não. Assim, pelo que eu entendi, Deus criou a gente tipo assim para mostrar pra gente, né, que ele quer que a gente sirva a ele por amor e não pelo medo, porque tipo assim, se cada um errar no céu e ele tipo assim, digamos um exemplo, ele matar essa pessoa, a gente vai acabar servindo por medo de errar, ou servindo por medo de ser morto. Exatamente, e não é isso que Deus quer da gente, né? Pra mim, eu acho mais importante entender o que Deus estava pensando quando criou o mundo e a humanidade, né? Mesmo sabendo do perigo eminente, do pecado, e que nós, seres humanos, somos falhos, nós não somos perfeitos. Ele sabia disso quando criou a gente. Então, pra mim, é o mais importante a entender. Porque Deus, mesmo assim, apesar de tudo que estava acontecendo, ele resolveu nos criar. E criar o mundo, né? Eu acho que entender o que Deus estava pensando quando criou o mundo e a humanidade seria mais interessante. Eu acho que para as pessoas seria melhor, talvez. E eu acho que até para mim também, porque eu já tenho uma ideia melhor e é uma explicação já mais tranquila, sabe, de se dizer, né, que envolve a questão do livre-arbítrio e tal. Mas eu queria saber o que se passava na cabeça de Deus quando criou o mundo e a humanidade, porque, tipo,
Ele sabia que a gente iria passar por grandes coisas e é mais por curiosidade, tipo, o que Deus pensava com isso, tipo, o que ele queria criando uma humanidade, um mundo onde só ia dar desgosto para ele. Penso que seja mais importante saber o que Deus estava pensando ao criar o mundo e a humanidade, porque quando percebemos que Ele nos criou pensando o quanto nós somos importantes e queria viver conosco eternamente, mesmo tendo que pagar o preço de morrer na cruz e também permitir que houvesse o pecado, já responde todas as perguntas das pessoas. Então, partindo desse pressuposto aí, né, de que a gente foi feita imagem e semelhança de Deus, que Deus estava na mente de nos criar, o mais importante é a gente entender por que Deus estava pensando quando criou o mundo e a humanidade. E isso é muito fácil de responder, porque mesmo depois que Lúcifer caiu, né, Deus, ele teve amor infinito por nós e ele mesmo assim, ele queria que você, eu, todo mundo estivesse com ele por toda a eternidade. A gente vê no Salmo 139, do 14 a 17, e também em Efésios 1, de 3 a 4, que a Bíblia diz que antes de que qualquer coisa fosse criada, a gente já estava na mente de Deus. E tendo sido criada a imagem de Deus, você só poderia ser formidável. E a gente tem um significado da palavra formidável. E ela tem duplo significado, um positivo e um negativo. O positivo, ela significa excelente, fantástico, admirável. E o formidável, outro significado que é mais antigo, que é pouco usado hoje, quer dizer assustador, tremendo, estarrecedor, que causa medo ou pavor. No caso do ser humano, esses dois sentidos que a palavra tem parecem conviver juntos, ou seja, a gente em pecado aqui, a gente fica lutando com esses dois significados da palavra. Então, a gente tem que lembrar que as perguntas sobre o que aconteceu no início, o que aconteceu no fim, são interessantes, mas elas não são tão cruciais quanto reconhecer o quanto você é importante para Deus, né? E como Ele pretende consertar tudo que o pecado estragou. E a gente sabe como Ele vai consertar isso. Ainda hoje, a história da queda de Lúcifer parece ter confundido aqueles que a lei. Satanás ainda hoje tem umas mentiras que ele conta que muita gente acredita. Lá no começo, inclusive, ele tentou Cristo, né? Ele conseguiu enganar Adão e Eva. Então vamos lembrar algumas mentiras que ele contou, né? E lembrando que Satanás, ele significa adversário, e diabo quer dizer acusador. Toda vez que ele aparece na Bíblia, ele está tentando distorcer ou manchar o caráter de Deus. Por exemplo, o que ele falou para Adão e Eva, para Eva, especificamente, né? No Éden. Ele falou assim, rapaz, eu sou uma cobra e tô falando, não sei o que, você vai se tornar Deus. Aí Eva falou, abre o olho grande e comeu o fruto. Falou que ela o quê? Também? E ela tem o conhecimento do bem e do mal. E eu tenho o conhecimento do bem e do mal e que o quê? Não morreria. Não morreria. E isso aí, ó, para você ver como que foi Eva, né? Porque ela já não ia morrer. Porque ela foi criada para viver eternamente. Lá no livro de Jó, fala, né? Que disse que Jó, o patriarca, ele era bem fácil, ele servia a Deus, por quê? Porque ele tinha tudo que, tipo assim, porque ele tinha tudo que queria, Deus dava tudo para ele. Deus fez um muro de proteção para Jó, né? Aí depois Deus pegou, tipo assim, tirou tudo dele e depois veio outra tentação, só que contra Jó. Perguntaram para Jó por que ele servia a Deus, já que ele tinha tirado tudo. Mandou amaldiçoar a Deus, né? O pessoal lá. Exatamente. Aí Jó deu uma virada por cima. Deu um tapa na cara dele. E Deus restituiu tudo que Jó tinha, né? Porque Jó foi fiel, mesmo Deus tirando tudo dele para Deus mostrar a Satanás que não era porque Jó estava servindo Deus, que foi o que a gente falou lá no início. Jó estava servindo Deus por amor. Já pensou nesse caso aí? Se Deus falasse, não, vou extinguir aqui. E aí?
Rapaz, Jó era o cara. Jó era o cara. E no deserto, o que Satanás fez com Jesus? Tentou Jesus, tentando oferecer ele pedra para ele transformar em pão, falando para ele pular do lugar alto. E sabia que ele não ia morrer. ele era dono daquilo tudo, e ele continuou tentando Deus, só que Deus era dono daquilo tudo, né? Imagine, eu fico imaginando essa cena de Satanás tentando Jesus, falando assim, se você me adorar, isso tudo é seu. É como Lázaro, o cantor, falou uma vez na música dele que o diabo ele é sujo e, tipo assim, ele não tentou, tipo assim, não só uma vez, ele tentou várias vezes Jesus, que nem uma vez o diabo fez com ele. E trazendo para a nossa realidade, é o que ele faz com a gente todos os dias, né? Então, a gente vê que essa lição não se refere apenas à queda do homem e às consequências do pecado. O tema central aqui é o caráter amoroso de Deus e a escolha que ele fez para criar e salvar a humanidade, mesmo existindo o inimigo que estava ali à espreita. Então, Satanás, ele quer que nós nos afastemos o máximo de Deus e que sejamos cada vez menos parecidos com Jesus. Em outras palavras, ele quer desfigurar e distorcer em nós a imagem de Deus. Porém, mesmo a gente sendo pecador, com algumas qualidades de Deus ainda permanecem em nós. E você consegue ver isso na atitude das pessoas que você conhece? Você já falou com alguém, ou alguém já falou para você, poxa, você é parecido com Jesus, ou eu vejo Jesus em você? Alguém já falou isso? Já falou assim, rapaz, você é gente boa, mas não faça Você é uma boa pessoa. Exatamente. Quando a pessoa tá falando isso, você é uma boa pessoa, você ajuda muita gente, Tem sangue bom. Exatamente. Tive até uma pessoinha que falava assim, você é cópia de Jesus, não sei o quê. Tipo assim, até por causa do nome da base também. Sim. Tem 4 coisas que já existiam antes do pecado entrar no mundo. É a liberdade e a capacidade para amar os outros e a nós mesmos, o sábado, o casamento e essa comunicação e relacionamento que a gente tem com Deus. Quais delas vocês acham que vão existir na nova terra? Dessas coisas que continuarão existindo na nova terra, eu acredito que a comunicação e o relacionamento com Deus, por estarmos mais próximos dele, vamos estar morando juntamente com Deus, né? Então a comunicação e o relacionamento continuarão na nova terra. O sábado, o dia de descanso e para adorarmos a Deus, também vai continuar existindo na nova terra. E a capacidade e liberdade para amar os outros e a si mesmo. Essa, pra mim, eu acho que não tem explicação. Ela diz por si só. Coisas que vão continuar na nova terra. O sábado vai continuar. Porque repare lá em Isaías 66, acho que no versículo 23, 22, por ali. Fala que de um sábado a outro o povo se reunirá para adorar a Deus e tudo mais. Relação e comunicação com Deus também vai ter, porque a Bíblia lá no final de Apocalipse fala que a gente vai poder conversar diretamente com Deus. Capacidade de amar o próximo e amar a si mesmo, eu acho que sim, né? Também, porque lá a gente vai viver em harmonia, então não vai ter mais dor nem tristeza. Então a gente vai amar, né, uns aos outros e amar a nós mesmos também, né? A primeira, né, a capacidade de libertar para amar os outros e a si mesmo. Acho que essa vai ter. Acho que não. Certo. Vai ter. Também vai ter o sábado. O sábado. Como Sofia disse. Como vai ser o sábado lá no céu? Como vai ser o sábado no céu? Sábado? Todo dia vai ser sábado. Assim, o sábado vai ser eterno. Dia de comemorar. Exatamente. Todo dia, tipo assim, vai ter um momento de culto, um momento de atração a Deus, né? Todo dia. E o casamento? O que vocês acham? Céus aí Acho que não vai ter, não. Acho que vai ter. Isso aqui divide opiniões. Eu quero saber a opinião de vocês. A gente até já falou sobre isso. Na minha opinião, o casamento vai tipo, existir, só que não do jeito que é aqui. Vai ser diferente. Eu acho, assim. Pra mim, eu acho que, tipo assim, no céu,
acho que lá não vai ter casamento. Quando a gente Descer o pra mundo Nova descer pra Nova Terra, acho que aqui vai ter. Eu acho que vai existir o casamento. Até porque Deus criou a gente com o propósito de que a gente não seja só, não. Mas lá a gente vai estar com todo mundo. A gente não vai ser só. Mas quando Adão e Eva estavam aqui e multiplicaram, eles também estavam com todo mundo. Mas aqui, entenda, aqui a gente foi feito em pecado, né? Aqui a gente está em pecado. Vocês acham que quando Deus transformar a gente ainda vai ficar pensando em casar, em relação sexual, essas coisas? Vocês acham? Na minha Todo mundo opinião, vai ser irmão, né? Hã? Todo mundo vai ser irmão ali, filho de Deus ali, todo mundo sabe. Pronto, na minha fala. opinião, eu acho que eu não vou ter nem tempo pra isso. Eu não vou nem pensar nisso, porque eu vou sair correndo pra fazer tudo que eu queria fazer. Eu vou pro março. Cada um tem uma opinião diferente, né? Então a gente está chegando aqui nos nossos versos de impacto, que é a parte de extras aí, né? Que a lição mudou um pouquinho. E eu quero saber qual o verso que você mais gostou e que vocês explicassem o porquê aí. O verso de Isaías a gente já leu, né? Que é Isaías 14, de 12 a 14, que fala que Satanás era a estrela da manhã, filho da alvorada e tal, e foi atirado à terra, certo, né? O outro verso fala assim, que está lá em Ezequiel 28, de 13 a 15. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. E o de 1 Pedro 5,8 fala assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem passar, devorar. Então a pergunta é, qual deles chama mais sua atenção aí? E por quê? O último é muito interessante, porque fala para vigiarmos, pois o inimigo é um adversário, chegando a ser comparado a um leão. Devemos tomar cuidado, porque ele é muito astuto e quer nos levar ao caminho do mal. O meu verso preferido foi Gênesis 2, do 1 ao 3, que fala sobre o sétimo dia, né? Que foi quando Deus concluiu os céus, a terra e tudo que neles há. E ele descansou nesse dia, foi o dia que ele separou para o nosso descanso e também para contemplarmos toda a obra que ele fez. Então, isso é muito interessante, porque Deus separou um dia para que de todos os dias nós sempre trabalhamos, né? Os adultos eles trabalham e nós adolescentes nós estudamos, enfim. Só que no sábado é um dia que ele nos designou para descansarmos, adorá-lo e observar toda a obra que ele fez, né? Contemplarmos toda a criação dele. Foi por esse fato, esse foi o verso que eu mais gostei. Olha, Bebel escolheu um verso que não está no nosso verso de impacto, mas fala que no sétimo dia Deus já tinha concluído tudo, né? E nesse dia ele descansou, abençoou o sétimo dia e o santificou. E para nós é um alento, porque ele fez isso para nosso deleite, né? Bom, meu verso preferido foi mais fácil, o que eu mais gostei. Foi 1 Pedro 5,8. Isso, que fala pra você vigiar, né? Ter cuidado com o diabo, porque ele, anda à sua volta querendo te prejudicar, querendo testar sua fé. Exatamente. Lucas. O que eu mais gostei foi o de Ezequiel, né? Que Deus está exclamando, falando do tipo que ele elegeu Lúcifer, colocou ele numa posição lá em cima, que ele era perfeito, uma grande criação que ele fez, e que o caminho dele era inculpável até que se foi achado maldade no coração dele. Biel. Eu gostei do mesmo que Diego, né? Do Pedro, 1 Pedro 5,8, que fala para ficar atento e vigiar, porque o diabo ele é esperto e astuto. E se der mole para ele em cima de você.
Sofia. Eu gostei de Ezequiel. Ele fala que Lúcifer, ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo, mas ele preferiu o ego dele de querer mais, de passar por cima de Deus, de ser o melhor. Ele foi tirado do céu, né? Porque por ele... Como é que fala? Peraí, rapidão. A ganância dele foi tão grande por cima de querer mais, de ter mais... E ele passou por cima de Deus e foi expulso pela ganância dele. Exatamente, e a inveja de Jesus, né? Porque Ellen White fala que ele sentiu inveja porque teve uma hora que Deus chamou todo mundo e falou assim: esse aqui é meu filho, ele abaixo de mim, é ele que manda assim. E Lúcifer, ele queria a glória para ele. Então aquilo ali ele se encheu de orgulho. Quando a gente lê Os Escolhidos, a gente vê isso. Outra pergunta. Ele ficou com mais raiva porque os três se juntaram eles fizeram uma reunião sem ele, aí ele ficou com mais raiva ainda? Não, o que Ellen White deixa explícito pra gente é que quando Deus falou, ele se encheu de fúria quando Deus falou: olha, esse aqui é o meu filho e abaixo de mim é ele que manda em tudo. Então ali o coração dele, mesmo ele sendo o chefe do coro dos anjos, né? Mesmo ele sendo o segundo ali depois de Jesus, que mandava em tudo também, que ele mandava nos anjos tudo, ele se encheu de orgulho. E isso aí fez com que a maldade aparecesse no coração dele. Rapaz, se Deus me desse pelo menos só a imortalidade pra eu nunca mais morrer, eu tava feliz já. Não precisava nem me dar tudo isso, não. E a gente está chegando aqui ao final e eu queria saber o que vocês acharam aí dessa lição, de saber de todas as características de Lúcifer, quem ele era, como ele foi criado, e mesmo assim ele fez tudo, foi um plano, né? Ele bolou um plano, tanto que ele arrastou até essa parte dos anjos. Bom, Gostei muito da lição, porque nos mostra porque Deus pensava em permitir o pecado e entendi que Ele nos amou tanto que não deixou a possibilidade de nos criar para termos uma vida eterna com Ele. Essa lição dessa semana, ela é um aprendizado muito bom, porque nós vemos o porquê de Deus ter permitido o pecado, que eu acredito que seja uma dúvida de muita gente. O que estava por trás dessa queda de Lúcifer, todas as razões, principalmente o livro, a leitura do livro é muito mais enriquecedora. Além da lição, a leitura do livro, então, enriquece todo o estudo e muito mais. Acho que não teve nada novo pra mim, nada que eu já não tenha visto. E o que eu mais gostei não tem uma parte só. Acho que tudo em si é bom. Gostei de tudo. Gostei da lição da semana porque é bom estar reforçando esse tipo de assunto. Porque, na verdade, eu já havia visto ele antes, principalmente ali no livro, acho que é o primeiro livro da coleção do Grande Conflito, que acho que é Os Escolhidos, né? Falando sobre isso e falou até de uma forma bem detalhada. E acho que eu também já tinha estudado esse tema em alguma outra lição já tem um tempo, na verdade. Mas acho que eu já tinha estudado também isso em alguma lição da escola sabatina. Então não teve muita coisa de novo assim, não. Mas foi uma lição muito legal, a parte de terça-feira, né, das curiosidades. Como sempre, bem da hora. E é isso. eu achei de interessante nessa lição, e também algo que eu tinha aprendido estudando ela de novo, tipo assim, não é que eu tinha aprendido, mas reforçou aquilo que eu já acreditava, era sobre a expressão imagem, não é? Que estava falando aqui na parte de quinta-feira, que na verdade são os efeitos do caráter interno que são expressos em nós. A lição, né? Foi o que o Lucas falou aí, mas uma que eu mais gostei foi uma pergunta, Cadê? Pergunta. Acha que significa ser... Não, foi essa não. Foi essa sim, que nunca tinha estudado essa pergunta, ninguém nunca tinha feito essa pergunta pra mim. E ficou na minha cabeça muito tempo quando eu tava estudando. Da semelhança, né? De ser semelhança de Deus. Você, Diego? Eu pego um pouco da parte de Gabriel e um pouco da parte de Lucas, porque eu também, tipo assim, vi parar pra pensar nessa pergunta essa semana, porque eu estudei a lição
Tá, o meu conselho nessa lição, eu falo que a gente tem que parar de ser como Lúcifer foi. Porque ele foi egoísta, porque ele tinha tudo nas mãos, só que ele preferiu, que ele quis mais, né? Mas mesmo ele tendo tudo, ele quis mais, ele quis passar por cima de Deus. E a gente tem que parar de ser assim. E a gente é um pouco assim, né? A gente é egoísta com muita coisa. Bom, e como o Gabriel tinha falado, né, que ele tinha gostado da pergunta, né? E eu também gostei, porque, tipo assim, foi só essa semana que eu fui parar pra me perguntar, né, como que é a semelhança. Esse foi o primeiro podcast da gente. A gente vai ter mais um ano todo aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando nossas redes sociais. Aliás, um feliz ano novo pra vocês, viu, pessoal? Tchau. Tchau. Até a próxima.